TC em Ciência. A essência da ciência. Falando aqui e agradecer a presença de quem está assistindo agora, certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que são teorias conformes, teorias de campos conformes, certo? Bom, esse é um pequeno índice, eu vou introduzir ao tema, depois eu vou falar um pouco de teoria quântica de campos, eu vou falar de grupos que a gente vai precisar, a álgebra, que está relacionada com os grupos, as teorias de campos conformes de fato, e algumas conclusões em cima disso. Bom, antes de começar, eu queria deixar aqui um incentivo para que todos façam perguntas. Não existe pergunta boba, pergunta idiota, então perguntem aí. Bom, quais são as motivações da uma teoria de campos conformes? Bom, por ser uma teoria altamente simétrica, a gente consegue tratar as quantidades físicas de maneira a usar esses métodos algébricos. Então, a gente consegue fazer cálculos de maneira exata e ter toda uma estrutura, né? E as teorias de campos conformes têm diversas aplicações em diversos sistemas. Por exemplo, em mecânica estatística, a gente consegue tratar os regimes de transição de fase, por exemplo. Conseguimos tratar a teoria quântica de campos em si, teorias de cordas, né, num certo formalismo, enfim. E as minhas motivações pessoais já vêm lá da graduação. Então, por exemplo, na graduação eu trabalhei com o professor Alan, né, da Unifei também, na parte de gravitação. E o que a gente fazia lá? A gente estudava buracos negros. Mais especificamente, a gente tratava a evolução de campos de matéria nesses buracos negros e extraía desses campos os modos quase normais, que seriam, a grosso modo, os modos de vibração. Então, a gente, através desses modos de vibração, a gente analisava se o buraco negro era estável ou não. E, bom, a gente tratava isso no contexto de um espaço-tempo específico, ou espaço-tempo de ADS. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas esse espaço-tempo ADS ele tem uma conjectura, né, que foi encontrada por Maldacena em 99, que fala que existe uma correspondência entre você tratar sistemas nesse espaço-tempo com sistemas na borda desse espaço-tempo, que seria uma CFT. Então, a gente chama isso de correspondência DSFT. E é uma coisa que me interessa bastante. Bom, antes de falar de fato que seria uma teoria quântica de campos, eu tenho que contextualizar. Então, a gente vai fazer uma breve digressão aqui do que tinha antes da teoria quântica de campos. Só que antes disso, eu queria falar um pouco sobre como funcionam as teorias físicas. Assim, a gente tem sempre um paradigma. Então, a gente constrói as teorias em cima desse paradigma. Quando a gente vai acumulando anomalias, né, experimentais, enfim, que não se encaixam nesse paradigma, o que acontece é que a gente tenta expandir isso ou quebrar totalmente o paradigma e substituir por outro. Então, é mais ou menos assim que vai funcionando a evolução nas teorias da física. Então, a gente vai limitando onde cada teoria é válida. Bom, então antes a gente tinha mecânica clássica, certo? Lá com Newton, depois surgiu, que tratava, né, os sistemas mecânicos, né, por forças. Depois surgiu o que eu acho muito interessante, que é a mecânica analítica, que basicamente ela se baseia no formalismo lagrangiano e no formalismo hamiltoniano, que é o seguinte: a gente não vai tratar mais os sistemas mecânicos por força, por vetores, por assim dizer.
A gente vai tratar de forma a usar a energia, simplesmente. E vai construir quantidades e analisar por princípios físicos, primeiros princípios, como que a gente encontra as equações de movimento de um determinado sistema. E, bom, aqui eu coloquei o teorema de Noether também, que para mim, é um dos teoremas mais bonitos, assim, da física, que a matemática nasceu no século XIX, morreu no século XX, a Amy Noether, e, bom, o teorema basicamente dela, assim, a grosso modo, fala que para cada simetria que a gente tem na física, existe uma lei de conservação associada. Então, isso a gente usa isso até hoje, sabe? Para mim, é um dos teoremas mais bonitos mesmo. Bom, o que a gente tinha antes também era uma teoria clássica de campo já, que era o eletromagnetismo, onde a gente tratava eletricidade e magnetismo de forma separada. Aí chegou Maxwell e encontrou uma forma intrínseca dessas quantidades se relacionarem. Então, a gente conhece hoje como a teoria do eletromagnetismo de Maxwell. Bom, aí depois a gente teve a relatividade especial com Einstein, em 1905, e ela surgiu como, né? A gente tinha uma incompatibilidade entre a mecânica clássica e a teoria do eletromagnetismo. Então, você pensa, tem uma teoria da mecânica clássica que já tinha uns 300 anos já, bem concebida, e o eletromagnetismo ali tinha uns 30, 40 anos, talvez, que não estava casando quando você tentava tratar as duas teorias num sistema, quando era importante tratar as duas teoremas num sistema. Então, o que a gente tinha que fazer? O que estava acontecendo? Se você tratasse em diferentes referenciais, aparentemente a física mudava. E isso aí é uma complicação. Então, a relatividade especial leva em conta que a gente não tem mais um tempo absoluto. A gente tem um tempo que pode variar conforme o ponto. Então, a gente se concebe nessa teoria da relatividade especial que a gente não tem mais só um espaço, a gente tem o tempo junto. Então, o eletromagnetismo já era relativístico, né? Então, faltava ter a parte da mecânica clássica. Então, a relatividade especial estava aí para juntar as duas coisas. Bom, e a mecânica quântica surgiu um pouco depois com uma série de... com vários cientistas, né? E, bom, a gente vai ver... Espera aí um pouquinho. Na verdade, sim, a mecânica quântica, ela surge mais ou menos na mesma época que a teoria quântica de campos. Que a teoria quântica de campos, por já ter uma teoria clássica de campos, que é o eletromagnetismo, as primeiras coisas que eles tentaram fazer para juntar relatividade especial com mecânica quântica foi tratar o campo de radiação. Foi tratar a radiação que a gente sabia do eletromagnetismo, que a luz, por exemplo, era um campo, certo? E bom, isso foi lá nos anos 1920, na década de 1920. Beleza. Então, o que a gente tem na mecânica quântica? A gente descreve os observáveis, que a gente chama, são medidas físicas, sei lá, energia, momento angular, por operadores. Então, eu tenho um operador relacionado a um observável. E um desses operadores são as coordenadas espaciais. E, bom, na relatividade especial a gente não tem isso. A gente tem as coordenadas espaciais e a temporal como sendo parâmetros, né? Coordenadas de fato, medidas. Então, tinha uma incompatibilidade entre essas duas teorias. O que o pessoal pensou?
Vamos tentar juntar isso, baixando o grau de operador das coordenadas espaciais na mecânica quântica para simplesmente coordenadas, e você constrói isso em cima de um campo, onde o campo, em cada ponto desse espaço-tempo, é quantizado. E depois a gente escreve as quantidades físicas em termos desse campo quantizado. Bom, e por que teoria quântica de campos, se a gente já tinha, por exemplo, mais lá para frente com Dirac, uma mecânica quântica relativística? Bom, tinha uma série de problemas. Primeiro que tinha as energias negativas, né, que saem da equação de Dirac, e, por exemplo, a gente não consegue tratar sistemas de muitas partículas. Então, a coisa mais natural ali, pareceu na época, que era a gente tentar ter uma teoria de campos e tentar quantizar, certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo do que seria um campo quântico. Vocês podem ver aí que essas excitações, esse campo meio tremido aí, representaria, por exemplo, as flutuações quânticas. Vamos dizer assim. Bom, e com teoria quântica de campos a gente pode tratar uma série de sistemas, né? Então, desde sistemas de partículas elementares, onde eu vou tratar todos os processos de colisão, enfim, de produção de partículas, de fato, quanto matéria condensada, né? Materiais mesmo. Bom, então tem uma coisa muito importante da mecânica quântica que tinha que ser colocada aqui na teoria quântica de campos, que era a questão dos operadores canônicos. O que são operadores canônicos? São, como eu disse, cada observável físico tinha associado a ele a um operador canônico, né? Enfim. Então, a gente precisava construir isso de maneira a dar continuidade com esse formalismo. Bom, e os operadores, eles seguem, né, essa relação de comutação. Por exemplo, eu tenho a comutação entre A e B. Seria eu pegar A vezes o B menos B vezes A. Quando eu falo assim, A e B comutam, significa que esse resultado dá zero. Ou seja, tanto faz eu pegar A com B e B com A. Isso em mecânica quântica tem uma relação direta com a medida, que significa, se eu tenho um sistema físico, eu aplico um operador, por exemplo, de energia, e vou tentar medir outra quantidade física logo em seguida nesse sistema, que é representado por outro operador também. E a relação de comutação entre eles é zero, então significa que uma medida não interfere na outra. E, do contrário, significa que interfere, então, certo? Bom. E agora, guarda isso que eu falei, eu vou falar um pouquinho de grupos, que vai ser importante. Então, um grupo é basicamente um conjunto de elementos, que eu defino dessa forma, que satisfaz as seguintes propriedades, né? Então, existe o elemento identidade, ou seja, eu pego um elemento do grupo G, Gzinho ali, aplico na identidade, a mesma coisa que eu aplicar a identidade nesse Gzinho, vai ser o próprio G. Parece trivial, mas tem que ter essa propriedade. Bom, existe a inversa de G, eu representei G a menos 1, né? Para todo G que está no grupo. Então, eu tenho o G vezes a inversa de G, é a mesma coisa que a inversa de G vezes G, que vai dar a própria identidade. Parece trivial também, mas é importante. Bom, para todo FG pertencentes ao grupo, ou seja, dois elementos que estão no grupo, eu posso constituir um outro elemento do grupo também, H, pela associação desses dois elementos, FG. Então, essa é outra propriedade. E a associatividade aqui
significa que, por exemplo, eu aplico ali no lado esquerdo da equação, eu associo G com H, depois eu associo F. É a mesma coisa que eu associar F com G e depois o H. Bom, basicamente é isso que define um grupo, certo? E quando eu falo elementos, pode ser diversas coisas. Você pode, sei lá, pegar algum conjunto aí e, dada alguma operação, você analisar sobre essas propriedades se isso forma um grupo. Bom, aqui eu representei pictoricamente aí o que seria um grupo, né? Então, esse G, H, I, J são todos elementos do grupo, Gzão. Bom, na física a gente trata, então, por grupos de Lie. O que seriam grupos de Lie? Geralmente a gente tem na física transformações contínuas. O que eu quero dizer? Por exemplo, quando eu estou analisando um sistema evoluindo no tempo, eu vou pegar infinitesimalmente a evolução do tempo, eu vou acrescentando tempos infinitesimais até constituir toda uma transformação. Então, a gente chama isso de transformações suaves também. E essas transformações contínuas, elas são representadas por grupos contínuos. E esses grupos são os grupos de Lie. Bom, então, esses elementos de um grupo G, né? Esse elemento Gzinho, que pertence a esse grupo G, grupo de Lie, depende continuamente desses parâmetros alfa K. E eles são conectados à identidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu pego o determinante, geralmente a gente representa por matrizes, se eu pego o determinante, vai dar 1. Então, eu falo que esses pequenos incrementos nas transformações, elas estão conectadas à identidade. Então, é isso, elementos infinitesimalmente próximos da identidade. Então, eu consigo associar, dessa forma, transformações nesse grupo por esses xk, onde xk são geradores infinitesimais do grupo de Lie. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu tenho lá, eu falei da transformação temporal, mas eu posso ter outras quantidades físicas que vão evoluindo ao longo desses parâmetros. E eu consigo constituir toda uma transformação finita, por exemplo, somando essas quantidades infinitesimais. Por exemplo, uma rotação. Eu poderia fazer isso, certo? E esses geradores, eles vão ser importantes no caso da álgebra, que é a seguinte parte, né? Então, na física, a gente não trabalha diretamente, usualmente, diretamente com o grupo. A gente vai trabalhar com uma representação dele, que seria a álgebra. Bom, então, o que é uma representação? Por exemplo, matrizes são representações. Então, eu tenho os elementos lá de um grupo, eu posso, de alguma forma, associar esses elementos, representá-los por matrizes, e essas matrizes, no caso, elas moram em espaços vetoriais, né? Não vou entrar em detalhes do que seria um espaço vetorial. Mas, assim, o que a gente tem naturalmente lá, que a gente aprende, né? A gente tem o produto de matrizes, né? A linha por coluna, basicamente. Mas a gente pode definir outras coisas, né? Outra forma de associar. Então, como eu tinha falado antes, eu posso definir um computador, que vai ser basicamente a mesma definição que eu tinha falado antes para mecânica quântica. Então, se a gente pensa lá na mecânica quântica de novo, o que a gente tinha? A gente tinha os operadores, que eram associados a quantidades físicas, e eles tinham uma relação de comutação, né, específica. E, geralmente, a gente representa em mecânica quântica esses computadores por matrizes. Então, eu estou começando a conectar aí o que a gente trata fisicamente, né, com uma estrutura algébrica. Bom, esse computador que a gente associou, ele define uma álgebra especial, que é a álgebra de Lie. Eu representei ela aí, né, com esse L caligráfico. E ele tem que satisfazer
as mesmas relações que o grupo satisfazia antes, porque ele é uma representação desse grupo. Mas ainda ele tem que satisfazer a antissimetria, ou seja, aí eu tenho um operador, no caso, vou chamar esse de gerador, né? X, ele comuta com ele mesmo. Então, vamos supor, se eu tivesse um XY ali, e eu colocasse zero, significaria que X comutaria com Y. Então, tanto faz eu pegar X vezes Y ou Y vezes X. E no caso, ele tem que satisfazer também essa identidade de Jacobi. Certo? Bom, agora a gente entra no que seria a teoria de campos conformes. Tá, então eu vou começar a estudar essas teorias de campos conformes através do grupo, vou estudar o grupo. Então, primeiro eu quero fazer um mapeamento, né, num espaço-tempo de d dimensões, onde eu vou ser munido de um tensor métrico. O Diego falou ontem o que seria um tensor métrico, mas basicamente é assim, é o objeto que contém a informação de como eu posso fazer medidas nesse espaço-tempo. Então, vamos supor, um espaço-tempo 4-dimensional, sendo três dimensões espaciais e uma temporal. Eu vou ter que chegar com minhas réguas e relógio, né? E esse tensor métrico tem informação de como eu vou conseguir fazer a medida nesse espaço-tempo e comparar com outras medidas feitas em outro ponto desse espaço, porque a gente tem uma relatividade das coisas aí. Bom, então uma transformação conforme, nesse espaço-tempo, eu posso representar por isso, né, pelo tensor métrico. Então, na esquerda ali eu tenho o tensor transformado do x', né? A transformação que eu faço é de x' para x, né? Ou ao contrário também. Bom, e essa função lambda de x seria um fator de escala. Então, o que eu tenho da métrica transformada para a métrica não transformada é esse fator de escala, certo? Bom, esse seria um exemplo de uma transformação conforme, que seria, basicamente, você ter um espaço-tempo, ou, enfim, uma transformação conforme, em geral, é você pegar, por exemplo, duas linhas, eu vou dar exemplo de espaço-tempo, duas linhas de espaço-tempo, e você faz essa transformação conforme e ela preserva ângulos, certo? Aí eu representei dessa forma. Mas, por exemplo, uma translação, uma rotação, você tem uma rotação assim, certo? Se você faz uma transformação conforme, uma rotação é uma transformação conforme, por quê? Você rota, por exemplo, assim. Então, eu preservei o ângulo. Eu coloquei essa para não ser tão trivial assim. Enfim. Então, eu quero analisar aqui as consequências dessa restrição, né, de ser conforme no tensor métrico. Então, eu vou considerar transformações infinitesimais nas minhas coordenadas do espaço-tempo. Então, eu tenho aqui, né, transformação de x' para x', onde μ aqui vai de 0 a d, né? Eu tô tratando aqui d-dimensional, então não especifiquei a dimensão aqui. Eu vou também usar a notação de Einstein, que é quando eu tenho índices repetidos em cima e embaixo, em dois elementos, isso quer dizer que está somando nesses elementos. Bom, então a transformação infinitesimal é o seguinte, eu tenho a coordenada x' mais um acréscimo infinitesimal, εm, que pode ser dependente das coordenadas. Certo? Bom, então se eu volto lá na minha métrica, no meu tensor métrico, eu tenho essa relação, onde eu posso fazer essas derivadas aí, então eu encontro esse termo. Se eu desenvolvo isso um pouquinho e considero somente termos da ordem de epsilon, ou seja, epsilon quadrado, ou se tivesse mais termos, epsilon cubo, enfim, esses eu ignoro porque é menor do que a minha medida, né, meu infinitésimo ali. Então eu encontro essa relação entre a métrica transformada e a métrica anterior.
por esse fator aí. Essa notação delmi epsilon ni, por exemplo, significa que eu estou pegando a derivada, né, de epsilon ni em relação a x mi, certo? Bom, então a restrição da equação 15, a equação 15 é aquela que relaciona a métrica transformada com a métrica não transformada através daquele fator lambda. Aliás, a equação 15 é anterior, né? Então a equação 12 é essa que eu falei, da métrica. Então eu tenho que ter alguma coisa proporcional na métrica. Quando eu falo métrica aqui, eu estou me referindo a tensor métrico, é só um abuso de linguagem. Bom, então, é isso que eu tenho, aquele termo, esse termo aqui, tem que ser proporcional a isso aqui, certo? Por essa função f de x. Bom, eu posso fazer alguns cálculos em cima disso e eu extraio essa informação, que f de x tem que ter esse formato. Ou seja, esse d aqui é de dimensão, isso aqui é uma quadridivergência. Não, quadridivergência fosse 4 dimensões, mas é uma divergência, vamos entender assim, daquele fator infinitesimal meu. Bom, a gente faz alguns cálculos aí e encontra essas duas condições para o meu f de x, certo? Então, lembrando aqui, o f de x vai ter relação com a minha transformação infinitesimal, lá que eu estou considerando nas coordenadas do espaço-tempo, tá? Então, eu vou ter alguns regimes aqui. Para d igual a 1, toda transformação que eu disse lá, que é suave, ou seja, por infinitésimos, é conforme, porque para uma dimensão não tem a noção de ângulo, certo? Para d igual a 2 é um caso especial que tem todo um tratamento, tem livros e mais livros para d igual a 2. Inclusive, eu falo mais na dissertação. Mas eu quero analisar aqui de forma geral, então eu vou falar para d maior ou igual a 3. Então, se eu volto na equação lá 19, que é essa aqui, eu encontro que esse fator é zero. Se eu substituo no anterior, é 18, eu encontro isso, a equação 21, certo? Bom, dessa condição da equação 21, para que isso aconteça, eu tenho que ter o f da seguinte forma. Ele tem que depender linearmente das coordenadas do espaço-tempo, onde esse a e b, mi aí são constantes. Bom, como eu tinha relação de f com o meu parâmetro infinitesimal epsilon mi, eu consigo, e agora eu tenho uma forma, né, genérica de f, eu consigo extrair a imposição sobre epsilon mi, que fica da seguinte maneira aí, onde b mi ni e c ni rho são coeficientes que a gente pode determinar, né? Bom, e vocês notam que epsilon mi ele é pelo menos quadrático nas coordenadas do espaço-tempo, né? Aqui. Então, como isso é válido para todo x, eu posso fazer tratamento potência-potência, ou seja, eu posso pegar, tratar só em potência de x, depois só em x quadrado. Esse AMI, ele é livre de restrições, ele é simplesmente uma translação. Bom, se eu faço esse tratamento potência-potência, eu encontro que B mini é isso aí, é um alfa seria um fator aí, numérico, seria uma dilatação, né, em relação à minha métrica, mais esse M mini, que é um termo antissimétrico, ou seja, se eu trocar mi com ni, eu tenho que trocar o sinal. Então, M mini seria igual a menos M ni mi. Bom, se eu faço a mesma coisa com a ordem quadrática, né, eu encontro esse formato para o C mini rho.
onde eu defino esse BMI aí dessa forma, como 1 sobre D, né, dimensão, contração dos primeiros índices ali do C. Tá, eu vou pegar tudo isso agora e voltar no epsilon-mi, certo? E daí eu vou escrever o mapeamento. O que eu tinha mapeamento? De x' para x era um fator de infinitesimal epsilon-mi. Se eu volto lá, eu consigo separar isso em algumas transformações. Por exemplo, translações vai ser isso aqui, dilatações vai ser esse termo aqui, rotações vai ser esse outro. Daí tem uma transformação especial aqui, que é a conforme. Bom, as três primeiras a gente consegue associar uma matriz em que você vai aplicando de maneira sucessiva, e é como se estivesse adicionando infinitesimais e construindo uma transformação infinita. Já na última equação, na transformação conforme, a gente não consegue fazer isso por ter um termo não linear aqui, certo? Então, a gente tem que, por exemplo, eu tratei como se fosse um fluxo. Então, eu integrei, né, para construir essa transformação finita referente a essa transformação conforme especial. Bom, então eu já sei no meu espaço-tempo agora, né, que se eu fizer a imposição para ele ser conforme, eu vou ter esse tipo de transformações possíveis, certo? Tá, então agora eu vou em busca da álgebra. Eu quero saber a estrutura desse grupo. Então, eu tenho as transformações a coordenadas. Isso aqui é equivalente ao meu epsilon-mi lá. Eu só parametrizei por esses termos ômega A, certo? E eu vou considerar um campo. Aí eu estou considerando um campo agora. E esse campo também se transforma de maneira funcional. Então, ele é parametrizado pelos mesmos ômega A. Bom, eu posso pegar esse resultado aqui do x' mi, que é dado por isso, substituir aqui. Aí eu vou expandir em primeira ordem em ômega A. Vou considerar que a variação do meu campo de φ' e φ vai ser proporcional a um gerador parametrizado por esse ômega A. Ou seja, eu vou encontrar isso aqui. Certo? Então, esses GA são os meus geradores das transformações. Então, o que eu vou buscar agora? Os geradores, vamos lembrar, eles estão relacionados com as transformações, né? Referentes ao grupo. Eles vão ter aquela relação, quando eu falo buscar álgebra, eu vou buscar aqueles comutadores. Como que funciona? Como que eles interagem entre si, né? Bom, então eu tenho os geradores relacionados ao grupo conforme, usando esse resultado aqui, né? Então, GA aqui, eu vou ter um gerador para translações, um para dilatações, para rotações e para aquela especial conforme. Bom, então para translações eu encontro isso aqui, o PMI, que é para quem já fez mecânica quântica, talvez reconheça, algo assim. Para dilatações é esse aqui, rotações eu encontro esse, e para transformação conforme especial é esse outro gerador. Bom, então eu tô representando esses geradores agora numa representação específica, que é a de operadores lineares, né? São essas derivadas. Então, é uma representação específica. Então, de posse dessa representação, eu consigo construir a álgebra desse grupo, certo? Que é isso aí. Eu não coloquei os cálculos porque não vinha ao caso.
Mas, enfim, aí eu tenho essa álgebra. E aí, a partir daí, eu não coloquei mais, assim, eu poderia, por exemplo, tratar diversas coisas, né? Eu tô dando de maneira geral aqui, só para tentar introduzir o tema. E, bom, é isso. E eu queria concluir algumas coisas aqui, que as teorias de campos conformes, né, elas são altamente simétricas, então elas possibilitam tratar quantidades físicas por esses métodos algébricos, e geralmente quantidades físicas que a gente trata de maneira perturbativa, por, por, por elas serem altamente simétricas, a gente consegue tratar de maneira exata. Então, tenho interesse nisso. Por exemplo, as funções de correlação, a gente consegue impor a conformidade, né? E daí a gente consegue ter um resultado exato. Então, isso é interessante. E existem aquelas aplicações que eu falei em diversos sistemas de física, né? Então, aparentemente não correlacionados, que é uma teoria de cordas, ou em matéria condensada, ou enfim. Bom, daí eu coloquei aqui esse BCFT, que seria o B de boundary, seria fronteira, né? Sistemas menos ideais a gente considera, por exemplo, a gente poderia considerar uma fronteira, né? Colocar uma fronteira ali na teoria de campo e analisar que efeito essa fronteira tem na teoria de campo em si. Se ela provavelmente quebra simetrias, então isso é interessante, que você pode reduzir toda aquela estrutura algébrica em subálgebras, talvez, e tentar fazer física nova ali. E esse D vem de defect. Mais ou menos na mesma ideia, eu coloco defeitos ali na teoria de campo e tento estudar como que esse efeito influencia nas quantidades físicas. Então é isso. Eu deixei aqui eu ia falar um pouco desses problemas em aberto, só que esse artigo é de 2018, saiu uma atualização aparentemente essa semana, só que parece que o texto não está disponível ainda, não consegui acessar, então eu resolvi não colocar de fato aqui. Podia ser alguma coisa desatualizada, né? E bom, aqui são as referências, esse é o capítulo, é o livro base que eu uso, o de Francesco, né? E aí essa referência é do artigo que eu coloquei agora ali. Bom, gente, eu acho que é isso. Obrigado e